Olá, pessoal do sexto ano do Instituto Ana Nery. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oceanos, tá? Os oceanos, gente, tá aí no livro de vocês, na página 114, ok? Então, 114, 115. A partir da 116, a gente vai ter mares. Eu vou só diferenciar para vocês o que são oceanos e mares a gente vê na próxima aula. Ó, quando a gente fala em mares, gente, a gente tá falando da parte mais costeira, a parte mais próxima aí, no caso, dos continentes, a parte mais próxima da praia, tá certo? E quando a gente fala oceano, a gente tá falando de toda a massa de água salgada que a gente tem no planeta, ok? Então, os mares, parte mais próxima dos continentes, que a gente vai ter 3 tipos de mares, os abertos, os fechados e os intermitentes, né? Os intermediários. E o oceano vai ser toda a massa de água salgada, ok? Então, vamos começar a falar sobre oceanos aqui na página 114, que diz assim: denomina-se oceano toda a massa de água salgada que cobre o planeta, separa os continentes e possui amplas regiões profundas. Essa grande massa de água está interligada e sua divisão foi realizada por estudiosos para facilitar seu estudo e sua localização geográfica. Então, gente, toda vez que eu falo em oceano, a gente tá falando aí de uma grande massa de água salgada, né, que cobre a superfície da Terra. Isso aí vai representar 71%. 71% de todo o planeta Terra é água, né, e água salgada, tá? E 29% é terra firme, que a gente chama de terra emersa. No caso, são os continentes. Então, a terra, né, no caso, a superfície que a gente tem embaixo do oceano, a gente chama de terra imersa, tá? E a terra que a gente tem firme, onde a gente realmente pisa, os continentes, a gente chama de terra emersa, tá? Não confunde terra imersa embaixo do oceano. Terra emersa, terra firme nos continentes. Gente, nós vamos ter aqui, ó, Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Esses 5 oceanos, na verdade, eles fazem parte de uma massa única, né, de água salgada, tá? Então, uma massa oceânica só, mas a gente divide por nomes, né, divide em 5 tipos, em 5 partes aí, porque a gente vai ter uma melhor localização, para melhor estudar e também por alguns aspectos físicos, como, por exemplo, os oceanos glacial, ártico e antártico, eles são oceanos gelados, né? O Oceano Pacífico, ele é um pouquinho mais gelado, mas aí ele dá um pouquinho, né, de variação aí. Ele não fica com águas realmente congeladas. Aí a gente vai ter o Atlântico e o Índico, que tem águas mais quentes. Então, por questão aí de localização, para facilitar também o estudo, a gente dividiu aí em 5 oceanos, mas na verdade é uma única massa de água salgada, tá? 71% aí da Terra. Então, aqui, ó, na página 115 diz assim: ainda que essa massa de água oceânica se comunique entre si, convencionou-se dividir em 5 oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Antártico. O Ártico e o Antártico, gente, a gente pode chamar de glacial ártico e glacial antártico, ou então de polar ártico e polar antártico, tá certo? Então, pode utilizar essas duas formas aí de chamar esses oceanos. Aí temos aí, o Oceano Pacífico é o maior da superfície terrestre, com mais de 179 milhões de quilômetros quadrados, banha a Ásia, a América do Norte e a Oceania, e representa sozinho metade de toda a água salgada que cobre a Terra. Então, ó, desses 71%, né, metade dessa água, ou seja, 50% de toda a água salgada que a gente tem no planeta está no Oceano Pacífico, tá certo? Ele é o maior de todos, ok? Aí caracteriza-se por possuir as maiores profundidades do planeta, 11.034 metros na Fossa das Marianas, e possui grande quantidade de ilhas, de corais e vulcânicas. Gente, olha, o Oceano Pacífico, ele tem aí uma média de 4.028 metros de profundidade, tá? Só que desses 4.000, no caso, é de forma geral, a gente vai ter a Fossa das Marianas, que é a parte mais profunda, que a gente chama aí de zona abissal, tá? Uma parte mais funda aí do oceano, que vai ser a Fossa das Marianas com 11.034 metros. Então, de forma geral, ele vai ter aí 4 metros de profundidade, 4,28 metros.
Mas aí de forma mais profunda, a gente vai ter a Fossa das Marianas com 11.034. Essa Fossa das Marianas é a parte mais profunda que o homem já encontrou, né, embaixo dos oceanos. Por enquanto, ela é a parte mais profunda, mas pode ser que existam outras, tá? Nós sabemos que o homem, ele conhece bem mais do espaço sideral, tá? Ou seja, dos planetas, fora do nosso planeta, né, no caso do sistema solar e de outras galáxias, do que o próprio oceano. Então, os oceanos, eles são pouco explorados, né? E por enquanto, essa aí é a parte mais profunda que existe. Pode ser que existam outras? Pode, mas por enquanto, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico, é a parte mais profunda, que inclusive, né, nem a luz alcança, né, essa parte aí mais profunda. No YouTube tem vários vídeos, gente, mostrando a Fossa das Marianas. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada, tá certo? Então, vocês vão ver aí os estágios, né, dessa Fossa das Marianas e vão ver que tem partes realmente onde a luz ela não consegue penetrar, ok? Aí vamos para o Oceano Atlântico. Gente, o Atlântico é o segundo maior oceano do planeta, tá? Ele vai ter aí 92 milhões de quilômetros quadrados. Vamos ver aqui na página 115. Mas o considerado príncipe dos oceanos, em termos comerciais, é a grande massa de água salgada que cobre 92 milhões de quilômetros quadrados e estabelece a ligação entre a Europa, a América do Norte, a América do Sul e a África, que é o Oceano Atlântico. Por que a gente chama de príncipe dos oceanos? Porque, no caso, era por ele que a gente fazia a maior parte das rotas comerciais. Claro que o Oceano Pacífico, né, ele também é muito usado e ele está realmente tomando esse posto aí de fazer essa relação comercial entre os continentes. Mas o Oceano Atlântico, ele é muito utilizado desde a época das grandes navegações, né, desde o século XV e início do XVI. No século XV, gente, tinha gente que realmente tinha muito medo do Oceano Atlântico, porque chamava ele de mar tenebroso. Acreditava que ele tinha águas ferventes, que tinham grandes monstros marinhos que iriam engolir todas as caravelas, e que, no caso, essas águas ferventes eram por causa, né, realmente desses monstros marinhos, que eles colocavam fogo pela boca e assim por diante. Tanto é que eles desenhavam alguns desses monstros marinhos nos mapas, tá? Nos mapas antigos, porque eles acreditavam aí que o Oceano Atlântico era um mar tenebroso, um mar que fazia muito medo, realmente, um mar realmente assustador, tá bom? Aí, ó, continuando. Ele é atravessado por uma grande cordilheira submarina, gente, cordilheira, como vocês sabem, é um conjunto de montanhas. Então, a gente também tem, né, grandes partes aí do relevo embaixo dos nossos oceanos, tá? Essas cordilheiras aí, a gente chama de dorsais. Aí a gente vai ter aí a dorsal atlântica, tá? Que é um conjunto de montanhas que a gente tem embaixo do Oceano Atlântico. Aí, cujos picos formam algumas ilhas, como os Açores e a Islândia, tá? Então, os Açores e a Islândia são formados aí por causa dessas dorsais, dessas montanhas que a gente tem embaixo dos oceanos. Então, quando elas passam aí do nível médio do mar, né, do nível dos oceanos, ela forma aí, no caso, o que a gente chama de ilhas, ok? Aí, rodeado pela Ásia, África e Oceania, encontra-se o Oceano Índico, cobrindo uma área de 75 milhões de quilômetros quadrados e tendo ganhado esse título em virtude do intenso tráfego que os europeus realizaram em suas águas em busca de chegar às Índias. Estende-se quase que exclusivamente pelas zonas quentes, por isso possui as mais altas temperaturas e alto grau de salinidade. Gente, esse alto grau de salinidade é a grande quantidade de sal realmente, tá certo? No caso, as Índias, a gente tinha aí, na época das grandes navegações, as Índias eram toda aquela região ali da Ásia, onde hoje a gente tem realmente a Índia, a China, o Japão. Eles chamavam toda aquela região ali de Índias, tá? As Índias Orientais. Então, eles iam para lá buscar as especiarias, e por isso que o Oceano Índico ele foi por muito tempo chamado também de Mar das Índias, tá? Porque era por eles que eles navegavam para ir buscar as especiarias, certo? Aí aqui, continuando. Já as duas grandes massas de água que existem nos polos da Terra chamam-se a exemplo das próprias regiões onde se localizam.
Oceano Polar Ártico e Oceano Polar Antártico. No caso, o Oceano Polar, né, ou glacial, a gente tem o Oceano Polar Ártico no Polo Norte, tá? E o Oceano Polar Antártico aí no Polo Sul, ok? Continuando aqui. Esses oceanos passam a maior parte do ano com suas águas inteiramente congeladas, em consequência das baixíssimas temperaturas das extremidades do planeta. O Oceano Polar Ártico é o menor de todos os reservatórios salgados. Então, ó, nós temos o Oceano Glacial Ártico, ele é o menor de todos. Ele tem somente 14 milhões de quilômetros quadrados. Só que aí a gente depende da época do ano, tá, gente? Porque na época realmente do inverno, as águas dele congelam, né? E na época do verão, a gente tem aí um processo de degelo. O verão de lá, gente, claro que são temperaturas baixíssimas ainda, mas aí a gente tem uma variação nesse tamanho aí do Oceano Glacial Ártico e do Antártico. Então, o Glacial Ártico ele vai ter 14 milhões de quilômetros quadrados e o Antártico vai ter aí 21 milhões de quilômetros quadrados, ok? Aí aqui a gente tem uma imagem mostrando o Glacial Ártico, né? E a gente tem a continuação aí. No fundo dos oceanos repousam reservas inestimáveis de petróleo. Que são reservas inestimáveis, ou seja, que não dá nem para calcular a quantidade de petróleo que existe aí nos oceanos, tá certo? Que são extraídas pelas plataformas oceânicas e motivo da cobiça dos países hegemônicos e de suas empresas multinacionais. Aí nós temos uma imagem, diz o seguinte embaixo. Aproximadamente 100 milhões de toneladas de espécies marinhas são extraídas dos oceanos a cada ano. Os mais sofisticados equipamentos são usados hoje na atividade pesqueira, principalmente por países como o Japão, a Noruega e a Rússia, tá? Esses países aí, gente, principalmente a Noruega e a Rússia, são países europeus que vivem muito da questão da pesca comercial, ok? Então, nós temos aí os 5 oceanos e, no caso, esses 5 oceanos aqui, como eu falei pra vocês, a gente só divide para melhor localizar e para melhor estudar, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai ver aí também o que são mares e os tipos de mares, tá ok? Então, bons estudos!